Muito bem, pessoal. Agora nós vamos ativar e deixar funcionando essa parte de login anônimo. Mas para que você entenda o porquê de nós deixarmos funcionando essa opção aqui, eu vou explicar sobre esses outros dois serviços aqui que o Firebase também disponibiliza, que é o Database e o Storage. Lembrando que tanto o Database como o Storage, eles também são disponibilizados de forma gratuita pelo Firebase. Então você pode fazer a implementação desse serviço de database com o seu aplicativo e também o de storage no seu aplicativo de forma gratuita. Então você pode utilizar esses dois serviços aqui de forma gratuita e daí conforme você observar que o seu aplicativo ele está crescendo, então você pode aderir a algum plano pago que se encaixa melhor aí com as suas necessidades. Vamos falar então primeiro do database, que ele já até carregou aqui a parte central dele. Então, o database, traduzindo, é um banco de dados. Então, ele vai servir para armazenar informações como string, inteiros, booleans e outras informações do usuário ou até do seu aplicativo. Então, caso o usuário esteja utilizando o seu aplicativo e queira salvar informações no servidor, então você pode estar utilizando aqui o banco de dados do Firebase, que daí o usuário vai poder salvar essas informações e depois pode também estar lendo essas informações sem problema nenhum. Aqui no Storage, ele é um serviço, vou deixar ele carregar aqui, de armazenamento. Tanto é que Storage, traduzindo ele significa armazenar. Então aqui nesse Storage, você pode salvar arquivos dos usuários. Então você pode, por exemplo, salvar as imagens, você pode salvar áudios, vídeos e muitos outros arquivos que os usuários quiserem salvar. E lembrando que os dois são disponibilizados de forma gratuita. Então veja, se o usuário, a partir do momento que ele estiver utilizando o seu aplicativo e queira salvar dados, você pode então salvar esses dados aqui no database. Caso ele queira salvar arquivos, quando ele estiver utilizando o seu aplicativo, então ele pode estar salvando aqui nessa opção de armazenamento. Mas o Firebase ele também prioriza muito a questão de segurança. Então não é qualquer pessoa ou qualquer um que vai poder ter acesso a esse banco de dados aqui e também a esse serviço de armazenamento do Firebase. Porque imagine só que um usuário lá do seu aplicativo esteja utilizando o seu aplicativo lá e ele salve uma imagem aqui. Você não vai querer que uma pessoa que não usa o seu aplicativo consiga ter acesso a essa imagem. Ou se muitas vezes o usuário que está utilizando o seu aplicativo, ele salva muitas vezes um vídeo lá no seu aplicativo e esse arquivo é salvo aqui no storage, você não vai querer que nenhuma outra pessoa que não esteja utilizando o seu aplicativo acesse a esse vídeo ou a essa informação do usuário. Então, tanto o database e o storage, eles têm uma configuração onde você vai dizer que somente as pessoas que estiverem utilizando o seu aplicativo vão ter acesso tanto ao armazenamento como também ao banco de dados. E para isso, então, que funciona essa nossa base de dados aqui de usuários. Porque, por exemplo, o usuário joniarce@gmail.com, ele vai ter acesso ao database e ao storage aqui do Firebase. Por quê? Porque ele está vinculado aqui nessa base de usuários. Mas vamos supor que às vezes um usuário aqui que seja j@gmail.com, que é um usuário que não está cadastrado aqui nessa nossa base de usuários, ele tente acessar aqui o database ou o storage. Ele não vai conseguir, porque as únicas pessoas que vão ter acesso ao database e ao storage são esses usuários aqui. Por isso que nós fizemos a vinculação tanto do Facebook como do Google para salvar o e-mail dessas pessoas, o usuário dessas pessoas, dessas contas, aqui nessa nossa base de usuários. Porque fazendo isso, nós estamos fazendo com que o nosso aplicativo seja mais seguro para o usuário. Então, a pessoa estando vinculada aqui, ela pode ter acesso a essas informações aqui, tanto do database como do storage. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, vou vir aqui em database, no banco de dados. Vamos supor que eu tenha ativado aqui esse nosso database. Vou só ativar aqui. Aqui está o nosso banco de dados. Ele aqui não vai ter nenhuma informação. Mas vamos supor que eu queira que um usuário que não esteja aqui nessa base de usuários autenticado
vamos supor que o j@gmail.com queira acessar esse banco de dados, mas ele não está cadastrado aqui nessa nossa base de usuários. Ele pode conseguir, só que para isso eu vou ter que vir aqui nessas regras, vou vir aqui nessas regras do nosso banco de dados e vou colocar aqui o comando true. Vou colocar aqui true, vou clicar em publicar. Pronto. E ao fazer isso, o que eu estou dizendo aqui ao banco de dados do Firebase? Que qualquer pessoa pode acessar ao meu banco de dados. Então eu estou dizendo que não me interessa se a pessoa está autenticada aqui na nossa base de usuários ou não. Qualquer pessoa, de qualquer lugar, uma pessoa que não esteja utilizando o meu aplicativo, ele pode ter acesso ao meu banco de dados, o que não é recomendável. Tanto é que ele dá essa informação aqui que eu estou deixando o meu banco de dados de forma pública. Então qualquer pessoa pode entrar aqui, pode excluir o meu banco de dados, pode fazer uma alteração e o Firebase não vai se responsabilizar por isso. Então aqui eu vou ativar novamente essas regras e vou colocar aqui que a pessoa vai poder somente ler e escrever no meu banco de dados se ela estiver autenticada ou se ela estiver cadastrada aqui na minha base de usuários. Isso serve também para o meu storage, para o meu armazenamento. Eu vou somente começar aqui a configuração dele. Aqui vai ter as regras também. Pronto, carregou. Então aqui eu estou dizendo que a pessoa só vai ler e só vai escrever nesse meu serviço de armazenamento aqui do Firebase se ela estiver autenticada, se ela estiver aqui na nossa base de usuários. Se ela não estiver na nossa base de usuários, a pessoa não vai conseguir ler nenhuma informação aqui do nosso armazenamento. Então por isso que é muito importante nós deixarmos essas opções aqui ativadas, deixarmos também ativados as regras aqui do database, onde nós deixamos nesses serviços configurado para que a pessoa consiga acessar somente se ela estiver aqui na nossa base de usuários. Agora, por isso, eu vou vir aqui no método de login, por isso que nós vamos ativar essa parte de login anônimo. Agora você vai entender melhor, porque o que acontece? Pode ser que no seu aplicativo você dê essa opção aqui para o usuário fazer login por e-mail e senha, você dê essa opção aqui para ele fazer login pelo Google, você também dê essa outra opção para ele fazer login pelo Facebook, mas às vezes ele não quer inserir nenhuma informação dele e mesmo assim ele quer ter acesso à janela principal do seu aplicativo. Então você pode vir aqui e ativar a opção de anônimo. Ativando essa opção de anônimo, nós vamos criar lá um botão escrito pular, e nesse pular, ao clicar lá nesse botão, a pessoa ela vai ser direcionada direto para a nossa página principal do nosso aplicativo. Mas mesmo assim ela vai poder ter acesso ao database e ao storage do nosso aplicativo, porque nós vamos implementar o código para essa pessoa utilizar o Firebase de forma anônima. Então veja que é muito importante a gente implementar essa forma de login anônimo, porque não é só a gente criar lá um botão, escrever lá pular e ao clicar lá a gente fazer somente um Start Activity e pular direto para a nossa janela principal, que isso não vai funcionar. Porque se nós fizermos somente um botão lá escrito pular e dar um Start Activity, quando o nosso usuário tentar às vezes acessar alguma imagem do nosso aplicativo que está salvo aqui no nosso armazenamento, ele não vai ter acesso a essa imagem. Ou se esse usuário tentar somente clicar lá naquele botão de pular que tem o Start Activity e tentar ler alguma informação que está aqui no database, ele também não vai conseguir. Mas fazendo isso de forma anônima, utilizando o código que o Firebase nos disponibiliza para acessar de forma anônima, então mesmo aquele usuário não fazendo o login dele por essas três opções aqui, ele vai acessar sem inserir nenhuma informação no seu aplicativo e mesmo assim ele vai ter acesso ao database e ao storage. Então no nosso próximo vídeo nós vamos estar implementando a parte de login de forma anônima, tá bom? Então até o próximo vídeo, pessoal!